Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos e hoje quero trazer um tema para você aqui, um tema bastante propício ao mês. Estamos iniciando o, o nosso mês de setembro, considerado pela OMS, a nossa Organização Mundial da Saúde, como o mês do combate ao suicídio e à depressão. Então, quero aqui convidar você para nós estarmos falando sobre esse assunto, a melhor forma ou a melhor forma de nós combatermos e nós trazermos para o conhecimento de todos é falando sobre o assunto, é discutindo a temática desse assunto. Então, olha só, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um movimento mundial que objetiva conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos. O suicídio é considerado um problema de saúde pública e, no caso, ele mata um brasileiro a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 40 segundos segundos em todo o mundo. O movimento Setembro Amarelo é estimulado mundialmente por algumas associações, no caso a Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, e com certeza mais pessoas também estão inseridas dentro desse movimento, e nós aqui estaremos nessa semana, nessa oportunidade, falando para você sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos aqui falar sobre esse assunto? Vamos aqui abordar esse tema juntamente com você? Então vamos lá, voltando juntamente com você, para nós falarmos sobre esse assunto tão importante e ao mesmo tempo, né, tão difícil de comentar, que é a questão do suicídio, pois ainda há um tabu e uma dificuldade no conceito geral das pessoas de falar sobre o assunto, pois é algo doloroso, é algo difícil, é algo triste de você comentar, de você falar, mas é algo importante. O diálogo do assunto, conversar, falar sobre esse assunto é o meio mais melhor e mais importante para ser aí tratado. Então, a conversa, o desabafo, a fala, ela traz até um alívio e pode até ser uma forma, um meio de até mesmo inibir a pessoa a cometer o suicídio. Segundo a estatística, a depressão ela é a causa maior, né? Ela é a causa maior na questão do suicídio. Então, a maior parte das pessoas que cometem suicídio eram pessoas que sofriam dessa doença tão perigosa que é a depressão. Então, a depressão ela leva ao suicídio. Claro que existem outros fatores também que acabam levando a pessoa ao suicídio, mas a maior parte das pessoas que se suicidaram foi por causa da depressão, foi porque sofria essa doença, sofria com essa doença, a famosa depressão. Então, temos que ter cuidado e temos que estar sempre atentos quando acontecer de alguma pessoa que vive entre nós, um familiar, um amigo ou qualquer pessoa está com alguns sintomas, está com alguns comportamentos que você desconhece, você nunca viu essa pessoa com esses tipos de comportamento, levando essas pessoas a esses tipos de comportamento que são raros ela cometer, então você tem que já ficar de olhos abertos e começar a prestar mais atenção nessas pessoas, porque talvez ela possa estar com o início
da tal da bile negra, que é chamado pelos psicólogos ou pelos psiquiatras a depressão. Então, logicamente que a tristeza, a melancolia não caracteriza totalmente a depressão, não é apenas uma tristeza, não é apenas um choro, um lamento, uma dor, vai levar a pessoa à depressão. Claro que o sofrimento, a dor, o lamento, o choro, a tristeza, são partes, elas fazem parte da vida do ser humano, ela compõe o comportamento do ser humano, pois tudo isso é questões comportamentais, mas nós sabemos que a, a depressão, ela é um ciclo, né? É um ciclo de comportamentos que leva a pessoa à depressão. Mas vamos lá, vamos aqui pegar algo aqui importante. Eu vou passar aqui para vocês uma pesquisa foi feita de 2012, mas são pesquisas importantes que nos dá mais ou menos uma noção dentro aqui da questão do suicídio e da depressão. Vamos lá. A campanha de prevenção ao suicídio é incentivada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, de iniciativa da Associação Brasileira de Pesquisas, tem como objetivo desmistificar o tema e incentivar a conversa sobre o assunto, pois compreende que falar sobre o tema ainda é a melhor solução, o caminho fundamental para evitar tragédias e diminuir o índice, no caso aqui de suicídio. Então, segundo aqui as pesquisas, né, segundo os pesquisadores, a conversa, o diálogo, né, abertamente, ele é ainda a melhor forma de diminuir, que diminui, né, aqui a questão do índice de suicídio. Logicamente que não é somente uma conversa, você tem uma conversa que vai fazer com que acabe o suicídio, que pare o suicídio, mas a conversa é ainda a melhor forma de diminuir, pois você pode salvar uma vida você dialogando, conversando, se abrindo e essa pessoa também se abrindo com você. Segundo dados de 2012, tá, gente? Então esses dados aqui são de 2012, a OMS no mundo, 800 mil pessoas cometem suicídios ao ano. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídios durante o ano, tá? O número de tentativas é ainda maior, mais expressivos do que até mesmo aqueles que cometem. Então, para cada um óbito, 20 outras tentativas foram feitas, foram praticadas. Então, 20 pessoas tentaram, quando morre uma, outras 20 pessoas já tentaram cometer o suicídio. Então, é algo expressivo, é algo muito expressivo. Então, se todas essas pessoas que tentaram, essas 20 pessoas que tentaram cometer, esse número dobraria muito. Essas 800 mil pessoas, seria muito maior o número de casos de suicídios. Então, nós não temos um surto de suicídio porque, graças a Deus, ainda existe esperança, ainda existe pessoas preocupadas e querendo fazer a diferença nessa questão. Por isso que nós estamos aqui conversando com você, abrindo o nosso coração e tentando trazer um pouquinho de esperança para você. Eu quero aqui dentro desse vídeo, aqui dentro desse tema, eu quero abrir um parênteses aqui para nós falar rapidamente uma palavra de Deus para o seu coração, porque nós sabemos, e os próprios profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos, né, cientistas, eles falam a respeito que há uma necessidade do ser humano ter alguma coisa para ele se apegar, principalmente em algo divino. Então há uma necessidade da pessoa
quando está nesse momento de depressão, com esses pensamentos voltados ao suicídio, essa pessoa ela precisa se pegar a Deus, se pegar a uma religião, se pegar a uma crença, se pegar em uma filosofia, algo que seja real, que seja tangível, algo que seja tangível concernente à sua fé, para que ela venha se segurar, para que ela venha se apoiar naquilo e não deixar com que esses pensamentos suicidas eles venham vencê-la. Então, a fé, a esperança, o amor, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida da pessoa que está com depressão é algo fora do comum, é algo necessário. A pessoa precisa de Deus nesse momento de depressão, nesse momento que ela está mais vulnerável. Foram número preocupante que podem ser diminuído, números preocupantes que podem ser diminuídos com campanhas de prevenção e conversas sobre o assunto. A meta até 2020 é conseguir diminuir em 10% o índice de casos. Então, a meta para esse ano, lá de 2012, a meta para esse ano era a diminuir, conforme esse tempo passando, né, e diminuindo a questão até chegar a 10% aí nesse ano aqui. Não sei se precisamos pesquisar para ver se conseguiu atingir essa meta ou se conseguiu melhorar ainda mais essa meta aqui. Matar a dor e não tirar a vida. Então vamos lá, vamos entender aqui essa expressão aqui, matar a dor e não tirar a vida. Pessoas que têm esse desejo, na verdade, têm sede de viver. Olha só, preste bem atenção nisso. Pessoas que têm esse desejo, ou que tendem por esse desejo de tirar a própria vida, na verdade têm sede de viver, mas dificuldade em enfrentar os seus problemas. Então isso é algo fundamental, é algo fundamental que nós precisamos sempre estar atentos. Essas pessoas que tendem a mente suicida, na verdade ela não quer tirar a sua própria vida. O prazer dessas pessoas não é morrer, elas querem viver, elas sentem o mesmo prazer que eu e que você, elas sentem o mesmo prazer, elas querem estar vivendo, respirando, estar observando essa criação tão maravilhosa de Deus, como todo ser humano gosta, quer, sente, mas a dificuldade em resolver os seus problemas acaba tornando ela uma presa fácil para essas questões do suicídio. Então, essas pessoas que tendem a ter esse desejo, na verdade, elas não conseguem enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, os seus fantasmas, aí elas acabam preferindo tirar a sua vida. Querem acabar com o problema e não com a própria vida, mas não encontram solução para isso, caem no erro. As pessoas que sofrem dessa angústia precisam aprender a usar o desejo de viver para superar essa dor e desenvolver desenvolver meios de enfrentar seus próprios medos, suas dificuldades, os desafios desafio final. Todo ser humano é falível e possível de crises. Então, olha só, isso é um fato. Todos os seres humanos são passíveis de problemas. Então, a própria Bíblia Sagrada, ela nos diz, o próprio Cristo, o próprio Senhor, ele nos diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, entendendo essa expressão de Cristo para nós, Jesus não falou que seria fácil, Jesus não falou, olha, a partir da minha morte, a partir da minha crucificação, do meu sofrimento em seu lugar, você agora terá uma vida tranquila, você não sofrerá mais com nenhum tipo de problema, você não terá mais aflições nenhuma, nada te abalará, você só terá paz, tranquilidade
e gozo, a sua vida será um mar de rosas. Não, Jesus não falou isso. Jesus nos deixou bem claro que no mundo teríamos aflições. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus nos falou, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Se Jesus venceu o mundo, é sinal que nós estamos mais do que vencedores nele. Porque se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer em Cristo Jesus. Nós temos a capacidade em Cristo de vencer o mundo, assim como Cristo venceu. Então, as pessoas que sofrem dessa angústia, elas precisam aprender que o desejo de viver para ser essa, elas precisam aprender que a vida, que viver é a expressão maior do presente de Deus para nós. Então, entendendo isso, nós vemos aqui a solução. De fato, lidar com essa questão não é simples. O assunto é um grande tabu para muitos, temido em vários ambientes, desde escola, famílias, trabalho e, além disso, grande parte das pessoas que vivem esse problema mergulham no isolamento e, com isso, turbinam a sua dor. Olha, gente, esse é o fato mais crucial aqui da pessoa quando está passando por essas dificuldades. Elas se isolam, elas se fecham, se escondem, tranca-se no seu mundo, elas começam a se fechar no seu mundo e não permite que ninguém entre ali no seu mundo. Então ela se isola, se fecha com os seus problemas, com as suas dores e não permite que ninguém entre para tentar ajudar. Mas a verdade é, nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha que nós devemos ficar à deriva, sozinhos, afastados, isolados. Não, nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e como agradável é que todos os irmãos, todas as pessoas vivam em união. A união, a comunhão, o partir do pão, o viver em união entre pessoas é a forma melhor de nós conseguirmos resolver as nossas dores, nós conseguirmos espantar ou vencer os nossos demônios. Então, essa é a melhor forma que nós temos, é a união, é a comunhão entre pessoas. Pessoas ajudam pessoas. Mesmo não tendo esse contato, muitas das vezes nós precisamos aproximar-se das pessoas para que nós possamos ser ajudados e ajudar. Então, seja um ajudador, seja uma pessoa que ajude o próximo, seja um ajudador que você, através de ajudando o próximo, você também será ajudado também, porque é recíproco esse sentimento de ajuda, ele tem que ser algo recíproco. Você ajuda as pessoas e, através de você fazer algo por elas, você também é ajudado. Aquela deficiência que você tem, ela acaba sendo resolvida, sendo abracada aí, porque você colocou no seu coração e está fazendo bem às pessoas. Em muitos casos, os sinais são silenciosos e, por isso, a atuação da família ou mesmo de um profissional é mais difícil. Então, quando há essa silenciosidade, né, esse algo assim tão obscuro, aí é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível, por isso que a pessoa ela tem que procurar se abrir, falar sobre a dor, o conflito que essa pessoa está vivendo é o primeiro passo para conseguir tratamento adequado. Chorar, desabafar, expor seus sentimentos contribuem para nutrir a coragem de viver. Além disso, expor as questões que o afligem alivia a tensão e dá subsídio para a ajuda. Então, gente, a melhor forma é você se abrir, é você deixar que esse sentimento, que essa emoção, ela saia de lá de dentro, ela saia da caixinha, de lá do seu coração, de lá do fundo da sua caixinha,
que está escondido, deixa que extravase, deixa sair esse sentimento ele está te fazendo mal, então deixa que esse sentimento flua, que esse sentimento saia, para que outras pessoas possam notar, perceber e te ajudar como você precisa ser ajudado. Então vamos lá, como prevenir rapidamente aqui, eu vou ler o texto aqui, já vamos encerrar aqui. Mas como prevenir o suicídio? Talvez você não saiba, mas é um vencedor sim. Então olha só, talvez você não saiba, mas com certeza você é um vencedor. Se você está aí até agora, nesse momento aí, ouvindo, assistindo esse vídeo, vendo essa mensagem, você é um vencedor, você já venceu. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então você é um vencedor, você venceu, até agora você venceu. Não permita a derrota, não se permita perder para essa doença, tá? Então somos todos vencedores. Na corrida pelo direito à vida, nós subimos ao pódio. Entre milhares de outros, nós, com muita garra e esforço ou força e de vontade, lutamos contra tudo e todos e conseguimos conquistar a vitória. Sem saber nadar, mergulhamos em um mar desconhecido e chegamos a nosso destino. Seria mais fácil enfrentar um leão faminto, mesmo assim, não desistimos e lutamos até o fim. Até conseguirmos atingir nossos objetivos, não perdemos a força de vontade, a paciência, a esperança. Acreditávamos que aquele era o nosso único sonho e nos agarramos a ele e o realizamos. Chegamos à vida e aqui estamos todos nós. Essa é a nossa história. Nós que hoje temos um corpo, nossos órgãos, passamos por uma saga para conquistar essa vitória. Éramos apenas um espermatozoide, único em meio a outros que lutaram tanto quanto nós, mas não conseguiram porque nós conseguimos. Então, gente, quando se trata da questão da luta pela vida, quando se trata da questão da luta pela vida, nós sabemos que nós já estamos lutando pela vida desde o começo, desde o princípio, mesmo antes de um espermatozoidezinho tão pequenininho que lutou para conseguir enfrentar todos aqueles obstáculos do útero até chegar no lugar aonde ele iria ser formado. Então, a nossa formação, vencer para ser formado, é uma luta. Então, mesmo antes de você se tornar o que você já lutou pela vida. E agora que você está formado, agora que você é essa pessoa perfeita, você tem que lutar ainda mais. Claro que nós sabemos que naturalmente a vida, ela é como vapor. Deus, ele nos dá a vida, mas assim como Deus nos dá a vida, essa vida ela vai passar um dia. Eu estou falando dessa vida física, mas nós teremos uma vida eterna. Nós teremos uma vida eterna com Cristo. Essa vida, ela é como a Eva. A nossa vida é como a Eva. Ela nasce, cresce, seca e morre. Mas tudo no seu tempo. Nós não podemos antecipar a questão da nossa vida. Tudo acontece naturalmente. É um processo natural da criação do ser humano, da vivência do ser humano nessa terra. Então, nós precisamos nos permitir viver. Nós precisamos nos permitir a viver. E tirar a própria vida é você colocar um ponto final naquilo que ainda não existe. Então, se há uma vírgula, porque as dificuldades, os problemas, as lutas, ela é uma vírgula na nossa história, mas o ponto final, quem nos dá, quem coloca ponto final em tudo isso, é o próprio Criador de todas as coisas. Então, não coloque um ponto final na sua história, porque a sua história ainda está começando, só está começando. Dificuldades, problemas, lutas virão, mas você é mais do que vencedor, tá bom? Então, deixa eu ler agora um texto aqui,
rapidamente para nós encerrarmos aqui, tá? Está em Salmos de número 73, Salmos de Asaf. O número desse salmo é o Salmo 73. Ele é um salmo bem interessante, é um salmo bem interessante que ele fala de dificuldades, de uma luta interior de uma pessoa. É uma luta interior de um ser humano normal como nós, que estava aqui lutando contra si mesmo. Ele estava com uma luta dentro de si próprio. Ele diz assim, ó, verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos de o fim deles. Certamente tu os pusesse em lugares escorregadios, tu os lançasses em destruição. Então, o que eu quero dizer com este texto aqui? Quero dizer que, na verdade, nós estamos deparando aqui com uma pessoa com os seus problemas interiores, com as suas dificuldades interiores. E ele olhava para todas as circunstâncias, para tudo aquilo que ele estava vivendo, e ele só conseguia observar que todos estavam bem. Ele olhava para a dificuldade que ele estava vivendo e os demais em volta dele estavam todos prosperando, todos estavam bem, e ele não admitia, porque ele estava sofrendo sozinho, calado, e ele não suportava isso. Só que algo aconteceu na vida aqui de Asaf. Ele só foi entender o que estava acontecendo quando verdadeiramente ele entrou, ou ele foi se aproximando de Deus novamente. Por quê? Porque a sua dificuldade fez com que ele se afastasse de Deus, fez com que ele visse somente a bondade de Deus para com as demais pessoas. Olha, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, e as pessoas, os ímpios, todas as pessoas prosperam, somente eu estou aqui sofrendo. Mas quando verdadeiramente ele olhou e viu o que estava acontecendo na verdade, ele conseguiu perceber que o que estava acontecendo com ele era algo interior e ele precisava se aproximar de Deus para que essa dificuldade interior fosse sanada. E ele consegue, quando ele se aproxima de Deus, ele consegue superar os seus fantasmas, as suas dores, e aí ele entende que a dificuldade que ele estava passando era algo natural do ser humano, e todas as pessoas que estão em volta também sofrem dificuldades, elas também estão escorregando com os seus erros, com as suas falhas. Mas quando nós estamos passando por dificuldade e não conseguimos perceber, nós achamos que só nós estamos vivendo em dificuldade, mas Deus, ele está do nosso lado, e no final ele diz assim que ele só tinha Deus como seu protetor, como aquele que o protegia. Então, quando nós entendemos que nós temos um Deus no céu, nós vamos entender que a dificuldade todo mundo passa por dificuldade, mas nós temos um Deus que nos ajuda, amém? Então, que você possa ser abençoado, não se esqueça, deixa aí a sua participação, deixa o seu comentário, se você puder também, se inscreve no canal e vamos aqui divulgar, vamos aqui, né, combater aqui esse ato do suicídio, que é algo tão mal, né, faz tão mal para o ser humano, e que Deus possa ter misericórdia de nós, amém? Deus abençoe.